Olá, sou professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje nós vamos ver uma publicação Campos de Experiências, efetivando direitos e aprendizagens na educação infantil, da Fundação Sentinela 2018. Gente, é um resumo aí da BNCC. Quem fez? Quem fez? Zilma. Campos de experiências, efetivando direitos e aprendizagens na educação infantil. O documento começa com essa apresentação e ele vai te falar que ele foi elaborado para apoiar professores e gestores na implementação da Base Nacional Comum Curricular na educação infantil. E vai falar também que o referencial ele é referencial para todos os currículos da educação básica. A BNCC determina os conhecimentos e habilidades que todas as crianças e jovens têm o direito de aprender. É direito. Tomando como referência as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, a BNCC propõe para esta etapa uma organização curricular em campos de experiência, onde as práticas pedagógicas acontecem com intencionalidade e levando em consideração que bebês e crianças aprendem e se desenvolvem a partir de experiências cotidianas. Gente, o que eu preciso guardar aqui? Que a BNCC aí, na parte da educação infantil, ela foi organizada, de que forma? Em campos de experiências, onde essa prática pedagógica acontece de que forma? Intencional. E considera que os bebês, as crianças aprendem e se desenvolvem a partir de experiências cotidianas. O documento é um resumo do que a BNCC traz para a educação infantil. Essa sistematização tem como base a publicação Campos de Experiências efetivando direitos e aprendizagens na educação infantil, de autoria de Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, lançada pelo Ministério da Educação em 2018. Então, olha aqui a BNCC. Ela organiza a educação infantil em torno de 6 direitos de aprendizagens de todas as crianças. 6, gente, 6. Conviver, brincar, participar, explorar, conhecer-se e expressar. Professor, eu preciso guardar? Precisa. Então, vamos lá? Conviver, brincar, participar, explorar, conhecer-se e expressar. Guarde. Isso são 6 direitos de aprendizagens. O conviver. Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando, olha lá, diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Isso é o conviver. O brincar, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parcerias, de forma a ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais. A participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Esse é o brincar. Participar. De que forma? Ativamente com os adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.
Esse é participar. Explorar. Movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, história, objetos, elementos da natureza na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Expressar suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo e sensível. Todos os direitos de aprendizagem são contemplados em campo de experiências. Cada campo possui objetivos de aprendizagem e desenvolvimentos específicos para diferentes faixas etárias. Vamos de novo? Então, olha lá. Todos os direitos de aprendizagens que nós vimos são contemplados por campos de experiências. E ele vem de que forma? Ele possui objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específico para as faixas etárias. E quais são essas faixas etárias? Olha aqui. Eu tenho os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Professora, preciso guardar? Precisa. Guarde. O que é, então, esses campos de experiências? Os campos de experiências reconhecem que a imersão das crianças em práticas sociais e culturais criativas e interativas, olha a interação aí, e promove aprendizados significativos. São um arranjo curricular, esses campos, tá? Que organiza e integra brincadeiras, observações, interações que acontecem na rotina da creche, na escola. Esses campos de experiências dão o quê? Intencionalidade para as práticas pedagógicas e colocam a criança no centro do processo. Precisa compreender o que é um campo de experiência? Sim. Os campos de experiências precisam ser trabalhados com intencionalidade pedagógica. Isso significa planejar atividades que integrem o que está proposto no currículo com os interesses e ideias das crianças do grupo. A partir da escuta ativa, olha o que o documento está falando. A partir da escuta ativa da turma e do conhecimento aprofundado do documento curricular, o professor promove, é você, professor, olha lá, promove aprendizagens significativas às crianças. Essas atividades não devem ser concentradas em aulas específicas nem realizadas com hora marcada. Elas devem fazer parte de todos os momentos da jornada na educação infantil, tais como, olha lá, acolhimento e despedida, atividades de livre escolha, momentos de grande grupo, momentos de pequenos grupos, momentos na área, olha lá, externa, rotinas de cuidado e diferentes contextos de aprendizagem, como atividades dirigidas pelo professor, festividades, encontro com as famílias, roda de conversa e hora da história. Escuta de novo, estuda de novo essa lâmina. O arranjo curricular por campos de experiências permite organização de práticas abertas às iniciativas, desejos e formas próprias de agir das crianças,
que são mediadas pelas professoras. Permite também imersão da criança em vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixo estruturante. Não esqueça. Permite também mudança do foco do currículo da perspectiva do professor para a perspectiva da criança, que empresta um sentido singular às situações que vivencia e efetiva a aprendizagem. Isso leva a quê? Garantir a todas as crianças tempo para explorar as proposições que a professora faz e entender que elas precisam repetir essa mesma proposição outras vezes, de modo a não só apropriar-se de determinadas ações, mas também elaborar um sentido para a experiência vivida. Isso leva a quê também? A abandonar a ideia de criança como seres frágeis e incompetentes, e da infância como período de passividade, dependência ou debilidade. Isso leva a rejeitar toda a postura pedagógica, incluindo as instruções, os materiais didáticos, as histórias, de rigidez e inflexibilidade, sem atentar para a forma com que as crianças reagem ao que lhe é proposto. Isso leva também a não definir o processo pedagógico como metas que são impostas à criança, negligenciando o significado que aquele processo tem na experiência infantil. A BNCC, na etapa da educação infantil, propõe a organização das atividades pedagógicas usando o conceito de campo de experiência. Gente, essa parte do documento, ele fala, olha, se você quiser saber mais, conhecer mais sobre esse campo de experiência, clica aqui, aí é só para você clicar e se aprofundar. Campo de experiências. No planejamento de uma atividade ou de um conjunto de atividades, os campos de experiência devem ser pensados de maneira integrada, ou seja, objetivos de diferentes campos de experiência podem estar presentes em uma mesma proposta. São 5 campos de experiências. Aí ele fala para a gente clicar também, se você quiser saber mais, mas quais são esses 5 campos de experiências? Escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, corpo, gestos e movimentos, o eu, o outro e o nós. Campo de experiências. O eu, o outro e o nós. O que esse campo de experiência faz? Ele trabalha com as experiências de interação com os pares e os adultos, a partir das quais as crianças constroem um modo próprio de agir, sentir e pensar, e vão descobrindo que existem outros modos de vida e pessoas diferentes, ao mesmo tempo que vivem suas primeiras experiências sociais, desenvolve autonomia e senso de autocuidado. Gente, dá uma olhada então aqui, objetivos de aprendizagem, o eu, o outro e o nós, nesse campo de experiência, o eu, o outro e o nós, para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas. Vamos ler? Olha para os bebês os objetivos de aprendizagem. Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Para os bebês ainda, interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar materiais, objetos e brinquedos. Comunicar necessidades, desejos, emoções, utilizando gestos, balbucios e palavras. Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social. Esse objetivo de aprendizagem que nós lemos é para os bebês de 0 a 1 ano a 6 meses. Agora, para
as crianças pequenas, as crianças bem pequenas, aqui o que está em azul, de 1 ano a 7 meses a 3 anos a 11 meses. Olha os objetivos de aprendizagem do campo de experiência, o eu, o outro e no nós. Crianças bem pequenas devem, então, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos, demonstrar imagem positiva de si e confiança com sua capacidade de enfrentar dificuldades e desafios, compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos, respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras, perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças, comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. Esses objetivos de aprendizagem são para as crianças bem pequenas. Agora, os objetivos de aprendizagem para as crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos a 11 meses. No campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Crianças pequenas precisam demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir, ampliar relações interpessoais com atitude de participação e cooperação, saber lidar com conflitos nas interações, agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações, comunicar ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características das crianças e adultos com as quais convive, e manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Gente, agora dentro desse campo de experiência, o eu, o outro e o nós, quais são as aprendizagens esperadas para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas? Vamos lá, aprendizagens esperadas para os bebês. Compartilhar brinquedos e objetos com outros bebês e ou adultos e imitar seus gestos. Experimentar sabores, perceber cheiros e escolher o que quer comer, identificar no ambiente texturas e sons. Vestir uma bermuda ou sapato e os retirar sem ajuda. Brincar diante do espelho, observando os próprios gestos ou imitar os outros. Ouvir histórias, lidas ou contadas pela professora e cantar com ela e as crianças. Agora, aprendizagens esperadas para as crianças bem pequenas. Escolher com os companheiros uma história a ser ensinada, usando justificativas e argumentos ligados aos seus sentimentos. Apoiar parcerias em dificuldade e, olha lá, sem discriminá-los por suas características. Brincar de se esconder, de faz de conta, cuidar de animais domésticos, ouvir e contar histórias, observar o ambiente e colecionar objetos. Vestir fantasias experimentando ser outras pessoas e personagens de história. Torcer a favor de um grupo ou um time esportivo, uma equipe musical, um grupo de gincana. Cantar respeitando sua voz e ouvindo os companheiros. Aprendizagem agora esperadas para as crianças pequenas no campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Brincar no pátio, praça ou jardim em constante contato com a natureza. Interagir com outras crianças em brincadeiras e atividades. Participar de um jogo de regras e aprender a construir estratégias de jogo. Pesquisar, olha lá, em casa suas tradições familiares, reconhecendo elementos de sua identidade cultural. Arrumar a mesa para um almoço com os amigos e manter a organização de seus pertences. Estabelecer relações entre seu modo de vida e as formas de viver de outros grupos. Explorar brincadeiras e organização social de diferentes culturas. Falar de situações pessoais ou narrar histórias familiares. Discutir situações, problemas em grupo ou formas de planejar um evento.
Agora, professor, olha a sua mediação. O que você tem que fazer, né, nesse campo de experiência, o eu, o outro e o nós? Qual é a sua mediação aqui para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas? Criar situações em que as crianças possam expressar afetos, desejos e saberes e olha lá, e aprendam a ouvir o outro, conversar, argumentar, fazer planos, enfrentar conflitos, participar de atividades em grupo e criar amizades. Ah lá, professor, você como mediador, o que mais que você tem que fazer? Apoiar as crianças no desenvolvimento de uma identidade pessoal, um sentimento de autoestima, autonomia, confiança em suas possibilidades e de pertencimento a determinados grupos étnico, racial, religioso, regional. Mediar também, fortalecer os vínculos afetivos de todas as crianças com suas famílias e ajudá-las a captar as possibilidades trazidas por diferentes tradições culturais para a compreensão do mundo e de si mesmas. O que mais que você, enquanto mediador, com mediação, né, como professor, tem que trabalhar? Incentivar as crianças a refletir sobre a forma injusta como os preconceitos étnico-raciais e outros foram construídos e se manifestam, e a construir atitudes de respeito, não discriminação e solidariedade. Construir com as crianças o entendimento da importância de cuidar de sua saúde e bem-estar no decorrer das atividades cotidianas. Que mais, professor? Mais uma mediação aí para os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Criar com as crianças hábitos ligados à limpeza e preservação do ambiente, à coleta de lixo produzidos nas atividades, à reciclagem. Gente, vamos fazer um teste? Olha essa questão aqui, VUNESP. Na educação infantil, considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, estabelece 5 campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Em cada campo de experiências, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados por faixa etária. É correto afirmar que, de acordo com a BNCC, um dos campos de experiência da educação infantil é denominado, vamos ver, brincar, conviver, participar, conhecer, expressar e explorar, linguagens e tecnologias, cultura e sociedade, traços, sons, cores e formas. Gente, campo de experiência, não estou falando do direito de aprendizagem, né? Então, a alternativa é. Cuidado, que eles vão misturar aí os conceitos, ok? Gente, mais uma questão. Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica propostas pela BNCC, 6 direitos de aprendizagem, agora estou falando dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram a educação infantil. As condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem, olha lá, a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Aqui destacamos 3 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Conviver, olha, eles estão falando, ó, tem o conviver, o brincar e o participar. De acordo com eles, marque a alternativa que completa a sequência correta as lacunas a seguir. Então, nós vamos ter que colocar o conviver, o brincar e o participar aqui no 1, no 2 e no 3. Vamos lá. Tararara. Com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, olha lá, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Isso é o que, gente? Conviver, brincar ou participar? Gente, isso aqui é conviver, tá? É o conviver. Ó, nós já temos aqui, então, só 2 alternativas, ou é a A ou é a C. Vamos ver a 2. Tararara.
cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Gente, isso daqui é o brincar. Aqui, ó, alternativa C. Mas vamos ler a terceira. Participar, olha lá, ativamente com adultos e outras crianças, tanto no planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo as diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Alternativa C, isso é o participar. Aí, galera, acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Se ligue na aula 2, que nós vamos dar continuidade aos campos de experiências. E terminando já esse documento na aula 2, se inscreva no canal, deixe um like pra gente e um beijo, bora estudar!